Estamos aqui para gravar mais um vídeo sobre o estudo do Apocalipse, tá certo? O estudo do livro do Apocalipse, e nós vamos ter o tema de hoje é a maior de todas as guerras, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, você pode me enviar um WhatsApp para o número 083 99408 6878. Esse é o meu número nesse momento que eu gravei esse vídeo, tá certo? Então você pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com qualquer número aí da TV Novo Tempo também, porque eles disponibilizam o mesmo curso, tá certo? E a gente vai conversando sobre essa questão do livro do Apocalipse. É muito importante que você entenda isso nesses últimos dias da história da Terra que nós estamos vivendo, tá certo? Não é só por causa do coronavírus, é pelo dia maior, o dia final, que a Bíblia fala de o grande dia do Senhor. Então esse grande dia do Senhor realmente é muito importante, a volta de Cristo, e nós devemos estar preparados para ele. Mas vamos fazer uma oração agora para começar o nosso estudo. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje estudando a Tua Palavra, que o Senhor venha iluminar pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Teu Santo Espírito venha nos iluminar nesse momento. Que possamos entender e tomar as decisões corretas em nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, vamos lá. Eu vou só dizer que esse meu canal, se você não assistiu os vídeos até agora, corre lá, assiste os vídeos anteriores, tá certo? Ou então depois que acabar esse aqui, você vai lá e assiste os vídeos anteriores. Queria também dizer que nós temos aqui também no canal alguns documentários sobre a questão de matemática e criacionismo. Eu trabalho na área de ensino de matemática, então seria muito bom também, por isso que eu coloquei alguns documentários aqui sobre matemática e criacionismo. E vamos gravar também uma série sobre o que de fato a Igreja Adventista crê. Por que essa diferença, o que tem de diferença, será que está realmente embasado, como é que é? Então vamos fazer isso aí, né? Vamos estudar isso aí. Pessoal, eu queria dizer para vocês que a guerra mais curta do mundo aconteceu em Sultanato, na África. Sultanato de Zanzibar, na África. Os marinheiros britânicos invadiram esse local, tá certo? E a guerra durou há cerca de, pelas minhas anotações aqui, 48 minutos. A guerra foi de 48 minutos. Só que essa guerra de 48 minutos destruiu um palácio, matou 500 pessoas. Então, para você ver, uma guerra de 38 minutos acabou destruindo 500 pessoas, matando 500 pessoas, destruindo um palácio todo. Ou seja, toda guerra ela traz consequências, toda guerra ela traz algumas coisas que não são agradáveis, né? E nós iremos estudar uma coisa muito estranha que aconteceu, uma guerra que houve no céu. Mas antes, eu queria dizer para você que a Bíblia ela responde todas as nossas questões. E a primeira questão que nós gostaríamos de responder é quem originou o mal. Então, de acordo com a Bíblia, quem originou o mal? Preste atenção. Quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós temos que partir pelo seguinte pressuposto. Não é a cultura, não é a tradição, não é a razão, não é a experiência quem vai fazer um crivo para a Bíblia. É a Bíblia que faz um crivo para a cultura, para a razão, para a experiência e para a tradição. Tá certo? Então, o que acontece? Nós temos que partir pelo pressuposto que nós somos finitos e Deus ele é infinito. Então, assim, não adianta nós... Deixa eu soltar, peraí. Eu tive de pausar porque eu fui fechar aqui a porta. Então, como nós estávamos falando, nós somos finitos e Deus ele é infinito. Então, não tudo que Deus sabe é impossível nós sabermos. É como uma criança, deixa eu pegar essa garrafinha aqui da Tupperware, é como uma criança que está na beira do mar, né, e querendo colocar o mar todo aqui dentro dessa garrafa. Então não tem condição da gente colocar o mar todo dentro dessa garrafa, né? Não tem condição da gente querer pegar todo o conhecimento de matemática que existe no mundo e colocar dentro da nossa mente. Nós somos finitos. Então pode ver que quando você vai fazer um doutorado, seja lá qual for a linha, a área de pesquisa ou a área da CAPES que você vai fazer, você vai ver que quanto mais você subiu no grau acadêmico, menos você sabe, porque existe muita coisa para você saber. Ou seja, a noção da nossa finitude ela é maior. Quanto mais sabemos, mais a noção da finitude é maior. Então, assim, o que Deus revelou
nós iremos nos embasar na Bíblia. O que Deus não revelou, Ele nos revelará no céu, tá certo? Então, a gente tem que se contentar com o que Ele revelou e ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, tá certo? Então, a primeira pergunta é a seguinte: quem originou o mal? No nosso guia de estudos aí diz: quem originou o mal? Ezequiel 28, é bom que você tenha a sua Bíblia, tá certo? Antes de estudarmos a Bíblia, é bom a gente fazer uma oração. Ezequiel 28 diz assim, Ezequiel 28, 14 e 15, assim, ó: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava, perfeito eras nos seus caminhos, desde o dia em que fosse achado, até que se achou iniquidade em ti. Então, quem é que originou o mal? Um anjo perfeito, chamado querubim, né? Um querubim, que era um anjo perfeito, que na Idade Média deram o nome de Lúcifer, mas ninguém sabe qual era de fato o nome dele, né? Mas aqui diz que era um anjo querubim da guarda ungido. E ele era... E aqui diziam que ele era perfeito até o dia que se achou a estranheza da iniquidade em Lúcifer, né? Que quer dizer anjo de luz, que foi dado aí na Idade Média, tá certo? Ezequiel, ele estava falando sobre o perverso rei de Tiro. Porque se você dá uma olhadinha no contexto, nessa passagem bíblica, ele estava falando sobre a questão do rei de Tiro, tá certo? Mas como um símbolo de Satanás, tá certo? Então esse rei foi tipo um modelo de como é Satanás, assim como o menino Emanuel foi um tipo de como seria Cristo, entende? Que está escrito lá no livro de Isaías, tá certo? Então Satanás ele foi criado sem maldade e perfeito até o dia que se achou maldade nele, tá certo? Então assim, Deus ele criou os seres humanos com livre-arbítrio. Ele poderia ter criado assim: eu vou criar você aqui, ó, perfeito, sem você pecar. Toma, tá aqui, ó, perfeito. Mas se você vê um cachorrinho assim, robotizado, com inteligência artificial, você vai dizer assim: isso não é amor. Eu programei ele para me tratar bem, mas isso não é amor. Mas quando você vê o amor de uma pessoa que você gosta por você, que é gratuito, tem essa reciprocidade, e você não pagou nada por essa reciprocidade, né? É muito mais gratificante. Só que Satanás ele se achou iniquidade nele, tá certo? E onde é que começou isso? Apocalipse ele vai responder. Apocalipse capítulo 12, no verso 7 a 9 diz assim, ó: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Continua aqui, ó. Então vi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade de seu Cristo. E aí ele, pois foi expulso o acusador de seus irmãos, né, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. E aí continua, né? Então o que acontece? Satanás ele era um anjo, de acordo com a Bíblia. Satanás ele era um anjo, que esse anjo ele era perfeito no céu, só que se achou iniquidade. E aí Miguel, que quando você vai ver o significado é uma pergunta: quem é igual a Deus? E se você fazer uma análise bem teológica aqui profunda na Bíblia, você vai perceber que Miguel ele é Jesus Cristo. Algumas tradições cristãs, né, algumas tradições que passaram por exemplo, até a Igreja Católica talvez fale isso, outras denominações falam isso, que Miguel era um anjo específico e Jesus era outra pessoa. Mas se você dá uma olhadinha, toda vez que Jesus ele é mencionado em batalha, ele é mencionado com o nome Miguel, tá certo? Ele vem sendo mencionado o nome de Jesus no dia quando ele veio para aqui para a Terra, ser humano, entende? Então assim, você vê que Miguel ele é Jesus. E aí a gente poderia, depois eu posso colocar, depois você pode me chamar no WhatsApp e pedir aí aquele número que eu dei no começo. Eu vou dar aí um curso, por exemplo, um sermão que um doutor em teologia ele vai explicando durante 40 minutos ali que Jesus de fato é Miguel, tá certo? Então assim, houve essa peleja no céu, tá certo? Então, agora, que peleja? Por que houve essa peleja? Tá certo, houve aquela iniquidade no coração dele e ele disse assim: não, o que é que aconteceu para depois gerar uma peleja? Isaías capítulo 14, verso 12,
Isaías, no livro de Isaías, capítulo 14, verso 12 a 14, diz assim, ó: Como saíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então aí, o que é que aconteceu? Lúcifer, ele olhou para o trono de Deus, né? Ele olhou para Cristo, olhou para o trono de Deus e disse assim, olha, eu sou perfeito, eu quero estar no lugar de Deus. E aí começou aí essa discórdia no céu, né? Olha, olhou para um anjo e disse, olha, acho que Deus não é justo não, sabe? Porque se eu fosse Deus, se eu estivesse no lugar dele, eu fazia uma coisinha diferente. Olha, se eu estivesse no lugar de Deus, eu não agiria assim não, eu agiria daquele outro jeito. Aí como foi desse jeito, foi começando aí essa discórdia, aí teve anjos que ficou do lado dele, anjos que ficou do lado de Cristo. A Bíblia diz que a terça parte dos anjos ficaram do lado de Lúcifer, para você ver o tamanho do engano. Mas aí houve essa peleja no céu e aí foi expulso o dragão e os seus anjos, né? E aí Satanás foi expulso e foi arremessado aí no universo, né? E aí de tantos mundos que ele vagou, parou aqui na terra e foi tentar Adão e Eva. Quando você dá uma olhadinha em Gênesis capítulo 1, versos 26 a 31, você vai ver que tudo na terra era perfeito. Tá certo? O homem ele foi criado na imagem e a semelhança de Deus. Tá certo? Não tinha dor, não tinha sofrimento. O primeiro casal era perfeito e vivia numa vida perfeita. Só que é o seguinte, aquela árvore que estava lá em Gênesis, que você pode dar uma olhadinha na Bíblia, aquela árvore que estava lá em Gênesis não era um veneno que tinha lá na árvore que se você comesse você ficaria com pecado. A questão era a escolha. Então assim, tinha bilhões de árvores aqui na terra para você, né, provar o fruto, né? Mas aquela dali pertencia ali a Deus e aquela dali não poderia tocar. Então era questão de lealdade. Então o que é que Eva tanto Adão como Eva decidiram? Não, vamos pegar ali do fruto, vamos comer, né? Eva pegou, comeu e aí fodeu para Adão. Adão olhou o fruto assim de caramba, ela vai morrer. E Adão acabou amando mais Eva do que a Deus, né? Aí comeu também, aí a gente tá no que tá. Mas quais são os nomes dados ao inimigo de Deus? Que é a pergunta 6, né? Os nomes dados são Satanás, dragão, isso aí você acompanha lá Apocalipse 12, a gente já leu direitinho, né? E ele introduziu essa questão aqui na Terra, como é que ele introduziu? Pela dúvida. Então o primeiro pecado assim é você ceder à dúvida. Porque, olha só, presta atenção. Você duvida que Deus está cuidando de você? Está cuidando da sua família? Está com alguém doente na família? Tem algum amigo doente? Tem algum... Mas assim, você duvida que Deus ele vai dar o teu pão de cada dia? Você duvida que Deus ele vai te sustentar? Tá entendendo? Então quando a gente começa a duvidar, tá entendendo? Eva ela olhou assim e disse assim, olha esse fruto, cara, olha só o fruto, ele é bonito. E aí a serpente, né, que é o próprio Satanás, disse assim, olha, você vai ser igual a Deus. E aí ela duvidou que Deus tinha uma coisa feliz para dar para ela e ela comeu, entende? Então para você ver como é que é, a principal obra de Satanás é matar, roubar e destruir. Você acompanha isso lá em João 10:10. Tá entendendo? Mas Satanás ele trabalha com 2 enganos específicos. E a gente vai dar uma olhadinha nesses 2 enganos específicos. Olha só, 2 Coríntios. Você abre lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15, diz assim, ó. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em anjos de luz, e o fim deles será conforme as suas obras. Fica evidente que poucas vezes Satanás se apresenta abertamente como ele é. Então, assim, quando ele vai se apresentar para uma pessoa que está perto de se viciar na droga, ele não vai chegar assim e dizer assim, olha, aquela foto assim, olha como é que você vai ficar no final. Ele dá aquela sensação boa, gostosa, assim, aquela endorfina
né? Mais do que a endorfina, aquela sensação assim que você fica doido ali para buscar mais, tá entendendo? Quando ele vai te apresentar a traição de um casamento, ele não vai te apresentar assim uma mulher assim ou um homem que olhe para você e diga assim, não, essa aqui é terrível, vai acabar. Ele não vai chegar para você e vai dizer assim, olha, eu vou acabar com o teu casamento, eu vou destruir o teu namoro, eu vou acabar com o teu noivado, eu vou destruir a tua vida. Ele não vai chegar assim, vai chegar maravilhosamente e tal para você. Então ele não se apresenta como de fato é. A Bíblia diz que sua estratégia de maior sucesso consiste em se cobrir com um manto de piedade, realizando milagres, né? Como está em 2 Coríntios 2:11, e devemos ter cuidado para que ele não tenha vantagem sobre nós acerca dessas coisas. Então, ele se apresenta como anjo de luz. Então, o que acontece? Tem muitas igrejas por aí, olha só, tem muitas igrejas por aí que o que é que acontece? Você vê milagre acontecendo torto e à direita. Mas no dia que o coronavírus se espalhou, né, que começou a quarentena, as igrejas fechadas por causa do coronavírus, né? Ninguém estava realizando milagre em hospital, ninguém estava curando todo mundo em hospital, né? Mas olha só, você vê curas acontecendo, né? E quer dizer que cura é sinal de ser divino? Com certeza não, porque Satanás também realiza. Então olha só, imagine uma igreja que está realizando cura e ensinando doutrina errada. Como é que fica essa questão? Entende? Então assim, eu não estou dizendo que todo mundo vai sair perdido, porque Deus vai julgar conforme a luz que receberam. Agora, temos que ter cuidado acerca dessas questões, tá certo? Então Satanás, ele tá aí, esse dragão, essa antiga serpente, ele está aí na terra. Só que ele está com seus dias contados. Apocalipse diz que ele está com seus dias contados. E com quem Satanás está enfurecido? Será que Satanás está enfurecido com o dono do tráfico do Rio de Janeiro? Ou os donos do tráfico do Rio de Janeiro? Será que Satanás está enfurecido com o dono do tráfico de algumas regiões aqui do Brasil? Será que Satanás está enfurecido com as pessoas que não creem em Deus? Com quem Satanás está enfurecido? Enfurecido, presta atenção. Apocalipse capítulo 12, verso 17. É essencial para você entender de que lado você está. Entende? Apocalipse 12, verso 17, olha só, diz assim, ó. Irou-se o dragão contra a mulher, e a gente viu, eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui uma tabela profética, ou seja, é uma tradução, quando você vê Apocalipse, você pode entrar em contato com essa tabela, porque a Bíblia própria se explica. A gente viu que mulher significa igreja, tá certo? Então vai estar nessa tabela profética aqui embaixo na descrição. Então mulher significa igreja, dragão ou serpente significa Satanás, cordeiro significa Jesus, água significa povos, línguas, reinos e nações, né? Um animal significa um reino ou rei, mas a gente vai dar uma olhadinha melhor nessa tabela profética. Mas se você dar uma olhadinha, mulher significa igreja. Então irou-se o dragão contra a mulher. Então, se a gente traduzisse, ia ficar como? Irou-se Satanás contra a igreja, tá certo? Então, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se põem em pé sobre a areia do mar. Então, assim, presta atenção. Quem é que Satanás está irado? Contra uma igreja. Agora, é contra toda igreja? Não, não é contra toda igreja. Satanás de Apocalipse está irado contra uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé, o testemunho de Jesus. Entende? Então, assim, são essas duas coisas. Guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus você já conhece. Está todos aqui na Bíblia. Ó. Os mandamentos de Deus. Em especial, nós temos os 10 mandamentos. Tá certo? Que, se eu não me engano, é Mateus capítulo 5, 17. Cristo disse que não veio para revogar. Ele veio para cumprir. Né? Ele veio também para cumprir. Tá certo? E nenhum tio vai se passar da lei até a consumação dos séculos. Então, olha só. São os 10 mandamentos. E o que mais? O testemunho de Jesus. Agora, o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, 10 diz assim, ó. Prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Isso é João perante o anjo. Ele, porém, disse, vê, não faças isso. Tá vendo? O anjo de verdade, ele não aceita adoração, não. Então, um anjo de verdade, ele não vai aceitar adoração. Entende? Então, olha só.
Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Não é para você adorar a outros deuses por aí, não. Não é para você adorar a outras pessoas, né? É para você adorar a Deus. Aí diz assim, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então você tem que dar uma olhadinha que Satanás ele está irado, né? Ele está irado contra quem guarda os mandamentos de Deus, uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem um espírito da profecia, tá certo? E tem um espírito da profecia. Então assim, você tem que analisar se tua igreja ela está guardando os mandamentos. Tua igreja está guardando os mandamentos de Deus? Ah, Sal, minha igreja está guardando os mandamentos de Deus. E o mandamento de Deus é o seguinte: ama a Deus e ama ao próximo. Pronto. Se você dá uma olhadinha, isso é o resumo que Jesus fez da lei dos 10 mandamentos. Tá certo? Onde amar a Deus aos 4 primeiros e amar ao próximo aos outros 6. E se você ama de fato a Deus, você cumpre aqueles mandamentos. Que está lá em Êxodo capítulo 20. Tá certo? Mas você tem que dar uma olhadinha se tua igreja ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. E se não tem, procure. Procure. Tá certo? Você deve procurar. Eu estou na igreja adventista do sétimo dia. Por quê? Por tradição de pai e de mãe? Não. Não. Meu pai ele não é da igreja. Mas vai voltar, né, pai? Eu sei que ele está escutando aí. Mas olha só, meu pai não é da igreja, mas foi tradição de pai e mãe? Não. Foi porque eu estudei e vi que a igreja adventista, ela guarda os mandamentos de Deus e tem os testemunhos de Jesus. Tá certo? Então, qual o conselho de Jesus para nos proteger e nos livrar de todo o mal? João 8,32. João 8,32, bem conhecido. Até o atual presidente Jair Bolsonaro sempre cita, né? Às vezes tem fora de contexto, mas João 8,32 diz assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá certo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é mais do que um conceito teórico. A verdade para Cristo ela não é relativa, ou seja, não é cada um tem a sua própria verdade. Porque se cada um tivesse a sua própria verdade, não adiantava nada do que a gente estivesse discutindo aqui, nem o que Cristo fez aqui na Terra. Entende? Então, assim, o Antigo Testamento, no Antigo Testamento, a verdade é um princípio do caráter de Deus. E no Novo Testamento descobrimos que a verdade é Cristo. Foi Ele quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Cristo ele é a verdade. E outra coisa, por intermédio de quem podemos vencer esse inimigo? Agora sim, esse inimigo que é poderoso, né, que a gente não pode dizer assim que ele não tem poder, que de fato tem, porque senão o mundo não estaria do jeito que está agora. Mas Cristo ele é mais poderoso, amém? Então nós temos, dá uma olhadinha aqui, ó, Apocalipse 12, verso 11, diz assim, ó: eles, porém, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Tá certo? Então, o segredo é nos apegar a Cristo. Ele venceu Satanás no céu. Venceu Satanás aqui na terra, no deserto. Venceu Satanás no Getsemane. Venceu na cruz. Completou sua vitória, vai ressuscitar os mortos, né? Ao ressuscitar dos mortos, venceu Satanás também. O inimigo ele está perdido, ele está vencido. Por isso que ele parece um leão como ruge, porque ele sabe que o tempo dele, né? Que 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz que ele é como um leão que ruge, e é por isso que o tempo dele está contado. E o desfecho do grande conflito será destruído no lago de fogo. Então você entendeu que a origem do mal foi no céu com um anjo que queria tornar lugar de Deus. Mas você quer vencer ele, você quer ir para o céu, você quer estudar mais o Apocalipse, você quer estar do lado vencedor. Então você vai fechar o teu olho e vai orar comigo aqui. Certo? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque por mais que Satanás venha nos tentando, querendo nos destruir, mas o teu sangue é poderoso o suficiente para nos levar ao céu e nos purificar de todo o pecado, fazendo-nos conhecer a verdade. Fica conosco, fica com essa pessoa, abençoa também a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, até o próximo estudo, tá certo? Eu vou dar uma olhadinha aqui no meu guia. O próximo estudo, nós vamos dar uma olhadinha, o maior resgate é o próximo estudo.
o maior resgate, tá certo? E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. E a gente tá já terminando o curso do Apocalipse. Acho que a gente termina umas 12 lições, ou 10 lições, eu vou dar uma olhadinha melhor. Mas o importante é que você não deixa de estudar comigo aqui, você não deixe de procurar na sua Bíblia, você não deixe de orar, tá certo? Então Deus já abençoe e até mais.